Manos e manas, as doutoras Laís e Larissa, médicas que durante esta pandemia têm atendido e ajudado a vários membros da nossa igreja, inclusive aqueles que foram contaminados pela Covid-19, também estão com a Covid. Estão se recuperando em suas casas, mas nós devemos orar por elas para que a recuperação venha o mais rápido possível e logo elas possam estar de volta às suas atividades. Eu tenho lido, meus amados, na nossa lista de intercessão sobre pessoas que estão sendo curadas e melhorando bastante, e por isso nós louvamos a Deus. A irmã Elisete, ela e o seu esposo, têm nos ajudado muito na nossa igreja em termos de ação social. Ela esteve adoentada, mas já está bem, graças a Deus. Lá em Marcos capítulo 3, versos 9 e 10, irmãos, bem no início do ministério de Jesus, nós temos o seguinte narrado pelo evangelista. Por causa da multidão, Jesus, disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E sabe, queridos, quando eu leio este texto, eu tiro de início logo duas realidades que eu procuro deixar na minha vida para refletir sobre elas. A primeira tem a ver com esta multidão que se empurra e que sufoca Jesus em busca de ser curada, não é? A ponto dele pedir para que ele arrume um barco no qual ele pudesse ficar e assim falar ao povo distante o suficiente para poder ser ouvido e visto sem, no entanto, ser sufocado. Isso, como eu disse, foi bem no início do seu ministério. Sabe, não há como eu ler isto e não me lembrar que quando ele ressuscitou, com certeza o número daqueles que se declararam seguidores dele estava bem mais abaixo do que seria o número se todos aqueles que foram curados por Jesus tivessem se tornado em seus seguidores. Como Messias de Deus, irmãos, verdadeiramente Deus, ele sabia já no início do seu ministério que depois multidões, entre as multidões ou das multidões que haveria de segui-lo, que haveriam de acompanhá-lo, também haveria ou sairia aquela multidão que haveria de concordar com a sua morte na cruz para gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mas como um ser humano, verdadeiramente ser humano, eu creio que no início do seu ministério ele ainda não tinha a dimensão do como seria o ecoar deste grito, crucifica-o, crucifica-o. Mas ele vai demonstrar isto, não é, essa consciência disso já bem próximo à crucificação, quando da sua agonia no Getsemane. Muita gente andou atrás dele, muita gente o acompanhou para ser curada, para ver os seus milagres, mas quantos também, quem sabe até do meio desta gente, estiveram lá no meio daqueles que, incitados pelo clero judaico, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. A segunda realidade é a de que a cura de muitos que sofrendo doenças, nos diz o texto, e não de todos, nos leva a descobrir ou a refletir sobre uma realidade, que há curas e há curas. Haveria entre os daquela multidão que se apertava, que se empurrava, haveria entre aquelas pessoas que faziam isso algum tipo de doença que Jesus não pudesse curar? Obviamente que não. Então por que o texto diz que ele curou a muitos? Não diz que ele curou a todos? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Declara lá o Senhor em Isaías 55:8. E como eu disse, aí vem esta constatação: a cura e a cura. Quantos dos muitos que foram curados não só fisicamente, mas também espiritualmente? À luz dos 10 leprosos, dos quais só um voltou, só um retornou para agradecer, a gente pode pensar que entre os muitos curados, sabe Deus quantos não foram curados apenas fisicamente, mas também foram curados espiritualmente, moralmente, psiquicamente. Afinal, se eles ficavam se empurrando para conseguir tocar em Jesus, para poder pegar o lugar, sem se importar, obviamente, então, uns com os outros,
é que essas pessoas não estavam doentes só fisicamente, elas eram doentes também moral e espiritualmente falando. Por isso me comove até as lágrimas aquela mulher que por 12 anos enferma, há de se misturar ao povo para poder chegar perto de Jesus para tocá-lo. Não, sem dúvida ela não empurrou ninguém, até porque ela não poderia fazer isso, pois estaria de repente chamando a atenção para si, e ela sofria de uma doença que a tornava impura, imunda, não é? À sociedade judaica. Mas pela maneira dela agir, a gente percebe que ela não tinha esse tipo de índole de empurrar alguém para tomar o lugar de alguém para se beneficiar. Não, ela esperou a oportunidade, o momento de poder estar pertinho de Jesus e tocar nele. Porque ela acreditava mesmo que só tocando nele era o suficiente para ser curada. E foi. Mas ela não foi só curada do físico, não. Não foi mesmo. Ela também foi curada, sem dúvida, da sua alma. Marcos capítulo 5. Sim, nós precisamos ser curados. Curados e curadas dos nossos males físicos que dói, enfraquece, desanimam. É claro que o Senhor pode curar isto ou aquilo, seja qual for a enfermidade, conforme lhe aprouver. Mas também, irmãos e irmãs, nós precisamos ser curados e curadas dos males que na nossa alma grita, intimida, assusta, e que são os males. São os males que diante dos vírus, das bactérias, das pandemias, dos cânceres, das síndromes, nos adoecem na alma, impedindo de ouvirmos a maior promessa de cura que pode existir e que tem a ver, primeiro, com aquela declaração feita no livro do profeta Isaías em relação a Jesus, a de que por causa de suas feridas ou pelas suas feridas nós fomos curados, que é uma declaração fantástica, extraordinária, maravilhosamente maravilhosa, e que vem se coadunar então com esta promessa fabulosa, maravilhosamente maravilhosa, que está em Romanos capítulo 8, versos 38, 39, o texto que eu pedi para recitar, pedir permissão à médica para recitar momentos antes da minha cirurgia, quando fui operar o coração, e que para mim eu tinha quase convicção de que não iria sobreviver não é? E naquele momento eu pude sentir, irmãos, a beleza, a graça maravilhosa do Senhor nessa expressão do apóstolo Paulo. Nem a morte e nem a vida nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a cura que é para sempre e que em muitos casos é a porta que se abre para a cura das enfermidades físicas, das enfermidades aqui desta vida, aquelas sobre as quais nós podemos continuar orando, levantando os nossos olhos para o céu para dizer: ó Senhor, vê quão grande é o nosso mar, quão pequenos, frágeis são os nossos barcos, inclusive por causa das nossas enfermidades, por causa dos nossos dissabores. Mas se Jesus estiver neles, nada vai nos separar do amor de Deus por causa dele, Jesus. E isto, queridos, há de ser sempre cura. Cura no sentido real, perfeito, completo da palavra.